gente linda aqui do meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim contar um pouquinho da minha história com o buffet, a minha relação com o buffet, por que que eu comecei a atuar nesse ramo, por que que eu comecei a trabalhar com isso, já que não era o meu ramo, não era a minha especialidade. Eu me formei para uma coisa, quer dizer, eu estudei para uma coisa, me formei com intenção de uma outra área, que foi a área voltada a recursos humanos, e acabei não exercendo a profissão, acabei indo para esse caminho, né, de eventos e festas, e hoje eu gostaria de contar para vocês aqui um pouquinho por quê, né, qual que é a minha relação com o buffet, porque no vídeo anterior eu contei a minha história com o YouTube, mas ficou meio que assim, nossa, era para contar a história do YouTube, mas ela acabou falando muito sobre o buffet. Por quê? Porque eles foram interligados nessa época. Por causa do início, né, nesse trabalho, eu acabei utilizando muito essa ferramenta do YouTube. Como eu não tinha experiência nenhuma, foi uma loucura que me deu assim na mente de iniciar. Eu falei, pô, vou correr atrás disso, eu vou trabalhar com isso. No momento é isso que eu quero, no momento é isso que eu vou enfrentar, né, pra mim. E então, como eu relatei no vídeo anterior, eu precisei muito utilizar o YouTube, ele me ajudou bastante essa época, porque eu vinha de outros aprendizados, eu tinha meu certificado quentinho, eu tinha acabado de fazer o curso de recursos humanos. Ao invés de atuar na área, eu joguei para o alto para trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver, que era com comida, mexer com alimentos. E aí eu precisei sim mergulhar de cabeça, assim, eu pensei, não tenho tempo para fazer curso, não tenho tempo para fazer culinária, curso de culinária, muito menos de gastronomia, não tenho tempo para isso, eu preciso aprender na raça, com a coragem, e eu preciso aprender, eu preciso mergulhar aqui no YouTube. Então, eu contei isso no vídeo anterior e acabei misturando um pouco com o meu momento recente que eu estava vivendo na época, que era o divórcio do meu casamento. Então, ao mesmo tempo que eu busquei aprender, né, no YouTube as receitas, a parte da comida, a parte dos alimentos, tudo que eu precisava saber para dar início ao negócio, porque eu não contei com cozinheiros, né? Eu não contei com Masterchef na época, não. A Masterchef era eu mesma. Eu contava mesmo com auxiliares, auxiliar de cozinha. Eu contava com as pessoas, eu contei com amizades, eu contei com família, né? Com pessoas próximas que me ajudaram muito na época também. Porque realmente lidar com isso, com um buffet, não é para uma pessoa somente, para uma ou duas. Digamos que é uma equipe, né? Precisa estar inteirada com aquilo. Um fazendo uma parte, outro fazendo outra, um cuidando da cozinha, tendo seu ajudante de cozinha, o outro cuidando dos clientes, orçamentos, compras. E eu tentei me dividir em tudo ao mesmo tempo. Eu tentei ser um pouquinho de cada coisa, então realmente toda ajuda é bem-vinda. E essa época eu tive ajuda, né, de pessoas próximas e do meu querido YouTube, porque eu tinha alguma dúvida, eu ia lá, eu fuçava, nossa, eu tô em dúvida sobre esse molho, eu tô em dúvida sobre esse canapé, eu tô em dúvida sobre isso, sobre aquilo, eu preciso aprender. Gente, é amplo, é muito amplo o conhecimento, o aprendizado que a gente pode obter através dessa plataforma. E vamos pro relato do meu início com esse trabalho que é o buffet. Eu posso dizer, gente, que era um sonho a dois, né? Era um sonho de um casal, era um sonho de duas pessoas, né? Aliás, não era tanto, né, um sonho tanto meu, era um sonho mais um objetivo até maior, posso dizer que 80, 90% do meu ex-marido. Foi por isso que eu iniciei nesse ramo. Eu comecei a trabalhar com isto, porque ele trabalhava, ele era desse ramo, era um ótimo profissional, né? Ainda é,
porém concilia outros trabalhos ainda, né, que eu saiba, não sei, porque eu fui viver minha vida, ele foi viver a dele, eu não fiquei olhando mais a vida dele. Por um bom tempo eu assistia de longe, eu confesso, mas isso pra mim não é vergonha nenhuma mais falar, tanto que eu já falei até em outros vídeos que eu fiquei durante um bom tempo, assim, ainda sem querer soltar, sem querer deixar ir, né, como se no fundo a vida fosse trazer de volta, como se a vida fosse nos unir de alguma forma. Mas eu entendo que não, às vezes a gente insiste demais por algo que Deus já quis tirar da nossa vida. A gente insiste muito, não digo só em relação a pessoas, mas em relação a trabalho, a um estudo, algo que você pense que aquilo é para você, que aquilo é para tua vida, que é teu propósito de vida, que às vezes não tá nem te fazendo bem mais, fez uma época, mas hoje não faz mais. Então você às vezes insiste muito numa coisa que você tem que soltar, que fez parte do teu passado, mas que não faz mais, e que ficou de aprendizado, ficou como para um amadurecimento do teu eu. Com certeza acrescentou muito para você na tua vida, como acrescentou para mim, o buffet acrescentou para mim, o término dessa relação, o que ele fez comigo, assim, ter me traído, ter me trocado por outra pessoa, ter me causado essa dor, né? Eu digo que tudo isso serviu muito para mim, serviu muito para ir me transformando, para ir me lapidando, para ir, para cada dia a gente aprender um pouquinho com tudo isso que te aconteceu, porque eu sempre digo, a gente tem que trazer e tentar tirar coisas boas daquilo que te fez mal, a gente tem que tentar tirar coisas boas daquilo que te fez sofrer, daquilo que doeu muito em você, porque senão de nada adianta a gente ter passado por aquilo, ter sofrido, ter penado, a gente ter passado humilhações, a gente ter passado aquela provação e não ter aprendido nada, né? E não ressignificar aquela história. Então, eu tô aprendendo, sim, ao longo do tempo, ressignificar tudo na minha vida. A gente deveria, né, praticar mais isso. Mas, vamos lá. Quando eu comecei a trabalhar com buffet, quando eu criei o buffet, eu tinha acabado de perder um emprego. Porque assim que a gente se separou, que eu saí de casa, que fui embora, e o que acontece? Eu arrumei um emprego. Era um escritório administrativo, né? E eu fiquei alguns meses, né? Eu fiquei uns 6 meses. Mas eu confesso para vocês que essa época foi uma época bem difícil para mim, porque por um bom tempo eu vivi, né, essa negação. É como se eu achasse que eu já tinha aceitado, mas no fundo não, eu não tinha aceitado, porque ainda me machucava, ainda me causava dor. Eu ainda fuçava, eu olhava redes sociais e toda vez que eu olhava me machucava mais. E quando eu via, né, mensagens, coisas assim que eles trocavam, por exemplo, o que Deus uniu, ninguém separa, sabe? São coisas assim que eu achava ridículo na época. Eu pensava, meu Deus, como que podem usar o nome de Deus para isso, né? Para uma coisa que não foi ele que fez que causou essa união, né? Porque Deus, ele permite que as coisas aconteçam pra gente, né? Ele permite que, por exemplo, ele permitiu que eu saísse desse casamento, ele permitiu que o meu ex-cônjuge se envolvesse com essa pessoa, com essa menina, ele permitiu que eles tivessem esse romance, né? Essa paixonite de época, porque assim, é uma coisa momentânea, é uma paixão, né? Como toda paixão inicia, é passageira, né? Não dura para sempre, nem por tanto tempo assim. Paixão geralmente, no máximo, seria o quê? Uns 8 meses a 1 ano, no máximo, e depois passa. Mas o que acontece? O que eu quero dizer com isso é que Deus, ele permite que as coisas aconteçam, mas ele não quer dizer que tenha sido o dedo dele, né? Ele não arquitetou aquilo. Então eu vou arquitetar para que você, fulano, traia ciclano, para que você se relacione com essa pessoa, para que você adultere e você tenha um romance com esse alguém e você vai se separar de fulana de tal, vai ficar com Betrana. Ele não arquiteta essas coisas, porque aonde tem adultério, onde tem traição, ali não pode ter o dedo de Deus, ali pode ter o dedo do outro, né? Do oposto a Deus, né? Do inimigo.
mas não de Deus. Então eu via aquelas coisas assim que não era porque eu queria, era maior, era mais forte do que eu. Eu olhava as redes sociais, o Facebook, porque assim, a gente acaba tendo, né, a gente fica stalkeando para ver se realmente aquilo tá dando continuidade, para ver se aquilo tá indo para frente, porque o que eu pensava? Bom, peraí, eu preciso que me belisque ainda, né, uma relação de tantos anos, vai se acabar assim, por uma pessoa que o outro mal conheceu, né, por uma relação que é tão nova, é tão recente. Então, a gente fica assim, querendo acreditar, querendo ver, né, para crer, e aí é onde que a gente se machuca, porque eu vi essas coisas, né, e era fotos, né, quando eu decidi não voltar para minha casa, porque a gente, assim, no caso, eu morava em cima da casa dos pais dele, e eu não me vi no direito de continuar lá, né? Eu não me vi porque é um território familiar, né? Da família dele, então não tinha cabimento continuar lá. Eu precisava, realmente, era eu que tinha que partir. Porque se fosse um território meu, um território da minha família, claro, a pessoa que te traiu, então, eu acredito assim, é ela que tem que sair, ela tá te trocando por outra pessoa, ela que causou adultério, ela que errou. A gente não tem que sair da nossa casa, deixar tudo para trás e a pessoa que, né? Mas nesse caso, não, nesse caso eu tinha que sair, eu tinha que ir embora. Não que ele tenha me mandado embora, não que a família dele tenha me mandado, não, porque o pai dele foi um pai para mim, ele foi muito, assim, ele me acolheu, ele não queria que eu fosse embora, ele não queria que eu saísse de casa. E assim, o meu ex-cônjuge também, na época, perguntou, né, assim, entre aspas, né, olha, fulana, se você não voltar, assim, digamos que assim, eu não vou ficar sozinha. Se você não voltar, você sabe que eu não consigo ficar só. Então, o que eu pensei? Eu vou deixar, né, ver até onde vai, porque se realmente quando a pessoa quer resgatar uma relação, a pessoa sim mostra que quer, né, de verdade, de fato, como eu penso assim na minha cabeça, e porque realmente tem que ser assim. Você tem que ficar, né, um tempo só, você tem que mostrar que realmente não tá mais se relacionando com aquela pessoa, que não tá mais ficando, que você quer resgatar sim aquela pessoa de novo na tua vida, você quer que ele ou ela volte, então você mostra diferente, você mostra outra coisa. E eu dei o tempo ao tempo, eu saí, fui para casa da minha mãe e eu ficava assim, às vezes eu confesso assim que eu ficava observando de longe, ficava stalkeando nas redes sociais. Então, quando eu vi falei, fulano realmente não ficou só. Fulano realmente, ele deu continuidade, né, nessa relação. Ele firmou, como ele falou que ele ia firmar, e ele realmente fez. E era aquele love bomb, né? Era aquela paixão, né, desenfreada, digamos que assim, ou para mostrar para as pessoas, para os amigos em comum, para a família da moça, ou era para mostrar para todos, no modo geral, que realmente tinha dado continuidade, que tinha sido uma união através das mãos de Deus, né? Não foi tudo que eu cheguei a ver, observar, não, porque depois a gente se bloqueou na rede social, mas até onde eu vi, né, teve umas fotos que a que entrou na vida do meu ex-marido falou o seguinte: o que Deus uniu, ninguém separa. E ficou marcado, né? Eu falei assim, bom, vamos ver, né? Vamos ver lá pra frente se o que Deus uniu, como eles acham que foi Deus que uniu, realmente não se separa. Não desejo mal. Só que a vida cobra, não é nós que mandamos, não é nós que arquitetamos isso, não é nós que fazemos as coisas acontecer, entende? É o próprio universo, é o próprio Deus, é a própria vida que vai arquitetando para que realmente que aquilo tenha um final feliz ou não tenha. E quando a pessoa quer, né, ser feliz em cima da dor de outras pessoas, de outras pessoas, é como se você construísse bases podres numa construção que você quer viver, que você quer morar, mas aquelas bases são podres. Então, como que aquela construção vai ser firme por anos e anos e anos se o alicerce, né, se a fundação é a principal? Mas foi assim, por eu ficar vendo essas coisas todas e não ter me ajudado, né, não ter aceitado os dias de fato e mandado embora, né, essa negação que eu fiquei durante um tempo, né, que é a primeira fase, né, de um luto afetivo, é a negação. Então eu procrastinei nisso por um longo tempo
Eu acabei perdendo meu emprego. E aí eu fiquei assim um pouco desorientada, porque ao mesmo tempo que eu achava que eu não estava bem para trabalhar, que eu não estava com a cabeça boa, porque eu realmente esses meses aconteceu um episódio inédito assim na minha vida, que nunca tinha acontecido, mas que eu passei por isso. Eu fiquei depressiva durante uns longos meses e eu não estava com condições para trabalhar. Foi inclusive por isso que eu perdi esse trabalho. A minha gestora, ela foi uma pessoa muito bacana, ela compreendeu, ela viu que eu não estava bem, a gente acabou fazendo um acordo e eu peguei essa rescisão e eu apostei naquele pouco dinheirinho que entrou na criação e na abertura, na fundação do buffet. Como? Comprei tudo que precisava para poder iniciar. Agora eu vou falar para vocês o porquê que eu tive forças para iniciar com esse projeto, com o buffet. Bem, meses antes da gente ter se separado, né? A gente vivia bem, né? Entre aspas, ele já tinha me traído um ano antes. Mas eu posso dizer que, fora isso, a gente vivia bem, né? Era uma relação de parceria, era uma relação de amizade, de cumplicidade. Mas o que acontece? Eu trabalhava junto com ele já nesse ramo. Ele já era do buffet, ele era um ótimo churrasqueiro, um ótimo... a gente mexe com crepe, no caso, mexo com crepe francês, que também era especialidade dele na época. Ele mexia, era um ótimo crepeiro. De tudo, né? Da parte da mão de obra ele fazia tudo, até garçom, coordenação de garçons. Então ele fazia toda essa parte braçal, essa parte de mão de obra. E eu era boa em outra área. Eu era boa na área de captar clientes, de tratar com cliente, na área de marketing digital. Porque essa foi uma coisa que eu sempre gostei, de fazer artes, de fazer panfletinhos, de mexer com marketing digital. Então eu ia ficar nessa parte e ele ficar na parte do atendimento. E eu também trabalhava, também fui freelance, né, em vários eventos que teve. Ele na época trabalhava com escritórios e acabava indo também aos finais de semana trabalhar em festas, em evento, como freelance mesmo. E aí a gente tinha esse objetivo em comum,